Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso líder, nosso assistente que está em casa e ouvinte também, tanto nas plataformas do YouTube quanto no Spotify. Estamos muito felizes de estar aqui com você para compartilhar mais um episódio do Mais Que VCast, que é esse podcast focado em desenvolvimento de pessoas e lideranças fundamentadas em princípios cristãos. E hoje com temas bastante relevantes, como liderar a si mesmo, como liderar outras pessoas e integrar um sistema a respeito de liderança. Não é isso não, Daniel? É isso aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, pessoal, vamos começar aí mais um podcast, o nosso sexto episódio. E é um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Mais que VCast, podcast que fala sobre liderança, mas liderança fundamentada em princípios e valores cristãos. E hoje nós vamos estrear uma nova fase do nosso podcast. Os primeiros 5 episódios aí a gente usou a história do Daniel para extrair, né, conhecimentos sobre liderança, sobre coisas do nosso dia a dia na vida e tudo aquilo que a gente aprendeu. E hoje nós vamos estrear uma nova fase, né? Estamos trazendo os convidados para a nossa mesa, pessoas mais vividas, mais experientes do que nós, que com certeza tem muita coisa para nos ensinar também. Então eu creio que vai ser um podcast incrível, vai ser um podcast de muita qualidade e a gente vai extrair bastante conteúdo aqui sobre liderança. Já estamos começando com um convidado de peso. Willerson, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em ter você aqui no nosso podcast, ter aceitado essa oportunidade de separado um tempo dentro da agenda que é corrida, que o tempo é o nosso bem mais precioso hoje em dia. Então, muito obrigado e vou falar um pouquinho para quem não conhece, o Willerson Ferraz, que é o nosso convidado de hoje. Ele é o cofundador da empresa Flash Engenharia, que hoje é a maior empresa da América Latina no ramo de adaptação de veículos. Engenheiro eletricista de formação, com pós-graduação em Administração e Gestão de Qualidade, também é practitioner em PNL, Master Coach, integrador de gestão Meta Integral e também é graduado em Psicologia Integral. E na área profissional é investidor e conselheiro de diversas empresas de impacto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel, pelo Prazer convite. é todo Obrigado, nosso. Vinícius. Muito bom estar aqui para falar de duas coisas que eu gosto muito, né? Falar de liderança, porque a gente passa mais de 8 horas por dia dentro da empresa, É verdade. né? Na nossa vida profissional. E um bom líder tem a capacidade de transformar essas 8 horas em bons momentos, e um mau líder tem a capacidade de transformar isso em maus momentos. Legal. E quando a gente fala tudo isso alicerçado em princípios cristãos, aí a gente está falando de algo que tem tudo começa aí. Legal. Muito bom. É interessante como a liderança transborda, né? A capacidade que a gente tem para influenciar. E vamos falar bastante a respeito disso, principalmente conhecendo a história do Willerson. Inclusive, eu queria saber, Daniel, como que surgiu aí a conexão, como que você pensou no Willerson para trazer ele para a gente com essa temática aí de liderança. Legal. Bom, eu resolvi trazer o Willerson para essa conversa por 3 motivos. Eu conheci o Willerson em 2025, ele esteve na All Services palestrando para nós, uma palestra sobre liderança, para o nosso time, o pessoal que estava lá, e achei muito rico o conteúdo dele, me conectei bastante com ele, e depois a gente, né, trocou ali a os dados, né, trocamos ali a questão da conexão. Tive a oportunidade de ir na empresa dele, conheci a Fresh Engenharia, e ali eu pude ver o tamanho do império que esse homem construiu, nesses longos anos aí de gestão. E naquela conversa ali que eu tive com o Willerson, ele foi apresentando a empresa, ele foi mostrando tudo para mim, e ali foi gerando um grande sonho no meu coração, né? Falei, quem sabe um dia eu consiga também trilhar esse caminho aí de ter uma empresa onde hoje ele não atua mais 100% na empresa, ele é conselheiro da empresa. É o sonho de todos nós, viu? Exatamente, conseguiu construir essa empresa, né? E o terceiro ponto, eu trouxe o Willerson aqui porque, como pessoa, eu me conectei muito com ele, justamente porque a gente fala de princípios e valores cristãos, né? Então isso me conectou bastante. E eu acredito muito nisso. Vai ser uma mentoria particular aqui hoje, tanto para mim e para os nossos ouvintes. Você que é empreendedor, você que é líder, você que tem uma empresa,
que ainda está começando, você que tem uma empresa que já está na fase da adolescência, que já está aí com 30, 50 colaboradores, quem sabe você já está sonhando também em ir para esse patamar onde você possa sair um pouco mais da operação. Então, fica ligado com a gente, que hoje o mestre está aqui na nossa mesa para a gente compartilhar todo esse conhecimento, extrair dele todo esse conhecimento. E se me permite também, Daniel, por gentileza, para os nossos ouvintes também, É. se não está inscrito no nosso canal do YouTube, não deixa de aproveitar essa oportunidade de pausa para se inscrever, para receber as notificações dos nossos próximos convidados. E se você também tem uma pessoa de peso da área de liderança, aqui na região de Sorocaba, de preferência, para também colocar aí, quem sabe a gente não consegue trazer esse convidado ou convidada ilustre para compartilhar também alguns conceitos de liderança. Então, já curte aí, clica no joinha e deixa os seus comentários para ajudar a gente. Perfeito. Wilson, para a gente começar, você quer se apresentar de uma outra forma? Tá tranquilo? Não, acho que tá ótimo. É isso aí, É o que o isso Vinícius aí, falou, tá é isso ótimo. mesmo? Então tá bom. Então eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta para você, que é mais para a gente conhecer o Willerson como pessoa. Depois nós vamos entrar no assunto, né? O tema do nosso podcast hoje é como um líder evolui de liderar a si mesmo para liderar pessoas até chegar ao ponto de liderar organizações, né? Sistema e organizações. Então é uma transição, né? De Perfeito. liderança de si mesmo para uma liderança de pessoas e depois para uma liderança de uma organização de sistemas, que já é um outro nível. Mas antes da gente entrar nesse assunto, gostaria de conhecer algumas coisas particulares do Wilson sobre liderança, né? E a pergunta que eu queria fazer é essa: você se considera um líder nato ou você aprendeu a liderar durante a sua jornada? O que você me diz sobre isso? Daniel, Vinícius, eu não acredito nessa questão de liderança nata, né? Porque se eu falar que eu acredito nisso, eu estou simplesmente desconsiderando uma das coisas que eu mais acredito hoje, que é o desenvolvimento humano. Perfeito. Né? Então não tem como uma pessoa nascer líder ou não nascer líder. Ah, não nasceu líder, então esquece, nunca vai chegar. É um processo de desenvolvimento, é um processo constante. Então não acredito em liderança nata. Sim, nós temos o nosso perfil comportamental. E o nosso perfil comportamental, ele nos dá mais facilidade em algumas coisas, menos facilidade em outras. Mas isso não é uma sentença, Sim, né? sim. Só é uma habilidade, uma facilidade maior para algumas coisas, mas Sim. você pode sim se desenvolver ao longo da jornada. Ah, que legal. Então você acredita não, você tem essa concepção de que a liderança você aprendeu na certeza, jornada, né? com certeza. A gente chama aqui que a gente foi forjado, né? A E gente olha, foi e sendo eu falo que eu forjado a ser tenho líder. pena dos meus primeiros liderados. Eu porque- tenho pena das minhas primeiras cobaias, Oh, né? Quando eu comparo o líder que o Willerson é hoje aos 47 anos com o líder que eu era com 20 e alguma coisa, tenho pena deles. Obrigado, você tirou um grande peso das minhas costas. E interessante até nessa mesma linha, né? Desses primeiros. Quem que você hoje considera pessoas que te influenciaram, que foram pessoas que te ajudaram a ser o líder que hoje você se tornou? Se você puder, não necessariamente citar nomes, mas se você quiser citar alguma experiência, alguma história de vivência que te marcou, de, nossa, essa pessoa fez diferença na minha vida para me ajudar a me tornar quem eu sou hoje. Vou citar nomes, eu Ok. faço questão de honrá-los. Acho que foram muitos, eu tive o privilégio de ter excelentes líderes, mas dois me marcaram muito. O primeiro deles foi quando eu estava fazendo estágio do colégio técnico. O nome dele é Roberto Boquete Júnior. Eu trabalhava em Itapeva, na CESP, né, Companhia Energética de São Paulo, na época que era estatal. Eu era estagiário do técnico. E com todo respeito, o estagiário do técnico e nada tá quase ali, né? E, de novo, eu não estou desrespeitando, mas estou dizendo porque isso me marcou. Porque eu estava passando, a gente já trabalhava em layout aberto naquela época, estou falando lá em 96. Legal. Você tava com quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 16 anos. Legal. Estava com 16 anos. E aí eu passei perto da mesa dele e eu acho que alguma parte da minha roupa acabou derrubando o porta-canetas que estava na mesa do chefe do chefe. Né? Era o gerente regional da Companhia Energética de São Paulo. Eu trabalhava ali na regional. Só naquele prédio trabalhavam mais de 300 pessoas. E eu fui abaixar para pegar a caneta e ele não deixou. Ele falou, você não é pago para isso. Ele levantou, foi lá e ele recolheu. Então aquilo demonstrou um respeito pelo ser humano. Eu estava falando do 01 daquela unidade, conversando com o
estagiário do colégio técnico. Não era estagiário da faculdade nem nada. Uma outra coisa que me marcava muito, como era layout aberto, não tinha sala de reunião. E aí, quando ele precisava dar um feedback, corrigir alguma coisa em alguém, ele esperava a pessoa ir ao banheiro, ele esperava a pessoa ir no café, e aí ele saía disfarçadamente atrás e batia um papo com a pessoa longe de todo mundo. Então, puxa, isso me marcou muito, isso me forjou muito esse respeito, independente da posição. E o segundo foi o nosso líder na Facens, que é o professor Joel Rocha. Nós fundamos a Flash, né? A Flash nasceu dentro da Facens, com R$ 3.000. Essa empresa que hoje tem mais de 1.000 colaboradores, ela começou dentro da Facens, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba. E nós trabalhávamos junto com o Joel. Né? Então, o Joel foi quem nos ensinou a trabalhar em equipe, foi quem nos ensinou a querer dar sempre mais. Então, foram 2 líderes que me marcaram muito. Nossa, muito bom. Legal entender que no início, vamos dizer assim, da nossa vida profissional, da nossa jornada profissional, essas pessoas acabam influenciando. Eu tenho também pessoas que acabaram me influenciando nessa fase também de estágio, de início de vida profissional. E quando a gente olha para trás é com esse sentimento de gratidão e agradecimento. Muito, Sim. muito legal, muito Muito legal. bacana. E uma outra coisa interessante, Wilson, você pode compartilhar com a gente, que momento assim da sua jornada que você olhou para você e falou assim, agora eu sou líder, agora eu tenho que liderar, agora eu tenho que desenvolver a liderança, porque eu tenho um momento na minha vida que chegou esse momento e não foi nem o momento que eu abri a empresa, porque a gente abre a empresa, a gente não pensa que vai ter que ser líder, Sim. mas já num tempo que a minha empresa estava já funcionando, eu tive essa consciência e que eu tinha que largar de ser chefe para se transformar num líder. Você teve esse momento que você teve essa mudança de chave assim, que você falou, cara, eu preciso buscar competências, habilidades para poder liderar? Você tem esse momento, não? Acho que foi muito na jornada, né? Porque quando eu conto a minha história, eu estava no último ano de faculdade quando nós abrimos a Flash. Então eu falo que eu saltei de estagiário de engenharia, Certo. trabalhava aqui na Pirelli, fábrica de cabos e telecomunicações, para dono de empresa. Né? Então ficou um buraco, né? Eu não tive a oportunidade de ser líder, de ser desenvolvido como líder, de aprender com outras pessoas, não tive tempo nesse cargo. Então tive que aprender na prática mesmo, errando, corrigindo, se desenvolvendo, por isso que eu falo para vocês que eu tenho pena, né? E quem tiver ouvindo, ó, desculpa, tá, gente, meus primeiros liderados, mas prometo para vocês que eu tô me esforçando. Que coisa, né? Muito bom, é interessante, é muito bom. E às vezes a gente acha, né, é uma questão de idealização, que vai ser fácil, tem uma receita, que você vai ler um livro e aí já vai começar a exercer a liderança. Eu digo isso porque eu acho que eu também estou numa fase bem inicial, minha empresa é uma microempresa, a gente é pequeno no que a gente quer chegar. E também vou pedir desculpas de antemão pro pessoal com quem eu tenho que lidar todos os dias. Obrigado pela paciência e Isso confiança no aí, Vinícius. isso aí. E pensando nessa mesma estrutura de liderança e desenvolvimento, quando a gente fala, acho que também trazendo uma questão, inclusive, dos princípios cristãos, a gente consegue ver como Jesus Cristo tinha conhecimento, autodomínio, ele conseguia entender as circunstâncias e fazer algumas leituras que geralmente para outras pessoas que não eram ele, talvez não ficassem tão simples de ver, né? E nessa perspectiva, quando a gente fala dessa primeira temática, liderança inicia-se por liderar a si mesmo. Como que é isso no seu cotidiano? Como que você nutriu? Tem todo um background de PNL, de coaching? Eu digo isso, eu sou suspeito para falar porque eu também tenho formação com a área de coaching, sou muito fã de autoconhecimento. Você falou a respeito dessa área de perfis comportamentais, gosto muito dessa área também. Como que você faz para liderar no seu cotidiano? Como você começou a liderar a si mesmo? Como que foi esse processo para que o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, possa entender, nossa, o Willerson é uma pessoa que é uma pessoa de sucesso, tem uma empresa de sucesso e quais podem ser as coisas e princípios que eu posso implementar para o meu dia a dia nesse cotidiano, nesse aspecto de liderar a mim mesmo?
Você fazendo essa pergunta, Vinícius, me veio uma frase, estava num podcast o ano passado, salvo engano, que eles me perguntaram se você tivesse uma frase que você pudesse dizer e ela seria ouvida pelo mundo inteiro, que frase seria essa? E a minha frase, a gente estava nesse contexto, logicamente, de desenvolvimento, de empreendedorismo, e a minha resposta foi: invista no seu autoconhecimento. Né? Então, a gente não consegue liderar o outro, influenciar o outro, criar uma empresa se eu não me conheço, né? Porque, por exemplo, falando de perfil comportamental, eu sou um altíssimo D. Alto D é para os fracos, eu sou um altíssimo D. Meu D é de 97%. Agora eu entendi porque vocês são amigos. Os Ds. Se manifestem Se aí no podcast. Dá pra perceber que o meu I é alto também, né? Sim, com certeza. E como um alto D, a minha reação natural é de ser uma pessoa mais impulsiva, mais explosiva, com pouca paciência. Só que você não consegue criar uma empresa, você não consegue influenciar pessoas que realmente queiram trabalhar com você batendo na mesa, falando mais alto, deixando que aquele impulso que é natural e que te ajuda numa série de coisas, eu gosto sempre de falar isso de perfil comportamental. Não tem como perfil comportamental melhor ou pior. Exatamente. Né? Todos eles têm pontos fortes e têm limitações. E o alto D, o ponto forte é que, cara, se ele colocar uma coisa na cabeça, sai de baixo. Sai de baixo. Ele vai atrás e não tem quem diga pra ele que ele não vai conseguir. Enquanto ele não chegar lá, ele não desiste. Mas o outro lado é que muitas vezes ele passa por cima das pessoas, muitas vezes ele negligencia as relações. E quando você não tem conhecimento sobre tudo isso, você simplesmente está no piloto automático. E aí, quando você começa a ter conhecimento, por exemplo, hoje o pessoal na Flash sabe disso. Eu sei o quanto às vezes algumas coisas me gatilham, o quanto eu fico irritado com algumas coisas. Mas hoje eu consigo escolher o que eu vou falar. Eu consigo na hora. Se eu falar o que eu estou pensando, graças a Deus as pessoas não leem pensamento. Se eu falar o que eu estou pensando, e é natural, isso você não vai conseguir. Você vai trabalhar autodesenvolvimento, aquela primeira reação do seu perfil vai acontecer. Agora, o que você vai fazer com ela, você consegue escolher, mas você só consegue escolher quando você se conhece. Por exemplo, quando eu estou extremamente irritado, eu me calo. Então, os meus sócios sabem, se o Willerson estiver calado numa reunião, pode procurar no final da reunião, porque ele está muito incomodado. Mas hoje eu consigo escolher me calar, porque eu sei que eu tenho esse autoconhecimento de saber. Se eu falar, eu vou falar coisas que eu não quero, eu vou machucar pessoas, eu vou prejudicar o andamento da empresa, então eu escolho, tô borbulhando por dentro. Mas eu escolho não falar, porque eu sei que aquilo é o melhor para aquele contexto. Ótimo, que excelente conselho. Inclusive, aproveitar que a gente está nessa toada, como que foi para você esse início? O que eu consigo ver hoje em dia é a gente fala a respeito de autoconhecimento, a gente fala sobre se conhecer nesse contexto, mas como que a pessoa pode dar início a isso? Dentro da sua história e da sua trajetória, o que eu consigo perguntar é, como que você faz esse processo? Você senta na mesa e começa a escrever? Você revisitou sua infância? Como que foi? Porque Perfeito. talvez essa ideia de trazer a questão prática para o pessoal a respeito disso possa ser muito valioso. Legal, legal, Vinícius. Para mim, aqui eu quero honrar mais uma pessoa que foi extremamente importante no meu processo, que é um consultor aqui de Sorocaba, chamado Paulo Paiva. O meu primeiro processo de coaching foi em 2011, com o Paulo Paiva, e ele me ajudou muito a iniciar esse processo de autoconhecimento. E é um processo que não tem fim. Então, você falou aí no início, practitioner em PNL, gestão integral, psicologia. Então, é estudar. Estudar são processos. Agora, no mês de setembro, eu estou indo para um curso na Bahia, no qual nós vamos ficar 5 dias no meio da mata, no meio da natureza, em silêncio, um processo de estimular cada vez mais o autoconhecimento. Porque quando você tem que ficar com você mesmo, você não tem ninguém para conversar, você tem a natureza e mais ninguém, você não tá vendo ninguém, coisas muito doidas vão acontecer, muito doidas.
Que legal. E aí, às vezes, as pessoas, não, mas isso é para quem tem tempo. Não, gente, isso é libertador e te torna um líder muito mais potente, um líder com muito mais conhecimento e capaz de fazer coisas muito maiores. Excelente. Acho que a gente vai precisar fazer depois um vídeo curto dele depois da nada, sobre o que ele acessou lá dentro. Sim, sim. Muito bom, Muito muito bom, bom. muito bom. Ô, Willerson, sobre liderança de si mesmo, a gente entende que a gente precisa vencer uma batalha interna para depois a gente vencer a batalha externa, né? Que para nós que já estamos numa jornada, ainda tem muitas coisas que a gente precisa ver. Eu acredito que você ainda tenha coisas que Com precisa vencer certeza, com diariamente, certeza. assim como eu tenho coisas que eu preciso vencer diariamente. A gente usa muito a disciplina, né? Eu falo que disciplina é fazer o que você tem que fazer, mesmo que você não goste. Com E eu acho certeza. que a disciplina ela é a melhor amiga para desenvolver a liderança, né? Mas o que eu vejo, Willerson, e às vezes eu não entendo, né? É uma coisa que a gente não entende. Esse pessoal novo que está vindo, esse pessoal que a gente está desenvolvendo na liderança, existe uma grande dificuldade, já nesse primeiro nível, uma grande dificuldade da pessoa conseguir liderar a si mesmo. Coisas assim, muito pequenas, como horário, como seguir a cultura da empresa, como o posicionamento que ela precisa como líder. Então a gente vê que as pessoas não conseguem, às vezes, cumprir aquilo que promete. E aí tem várias coisas, muitas pequenas, que as pessoas não conseguem liderar. O que que você, na sua visão, o que que faz com que a gente demore para conseguir vencer isso, que a gente consiga. O que que faz a gente. eh, vencer esse meu inimigo, esse maior inimigo que sou eu mesmo. Perfeito. Daniel, inclusive o Vinícius estava nesse evento da semana passada. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Eu li um livro chamado Imunidade à Mudança, do Robert Keegan, que trata exatamente sobre isso, né? O porquê que a gente não consegue mudar coisas que a gente quer mudar. E é autoconhecimento puro, é liderança de si puro. E o Keegan ficou durante quase 30 anos estudando e ele trouxe que ele percebeu que não é por preguiça, não é por falta de comprometimento, não é por falta de vontade. É porque existem outros compromissos internos que também são importantes. Entendi. Então, o processo de autoconhecimento é navegar e investigar quais são essas outras coisas. Então, por exemplo, eu quero chegar no horário. Você falou da questão de se atrasar. Então eu Sim. estou comprometido, eu não vou atrasar, eu vou chegar no horário todo dia. Mas, segunda-feira eu atrasei 5 minutos. Então, o exercício do Keegan é mais ou menos assim. Primeiro você determina, né, qual é a mudança que você está buscando. Então eu quero chegar no horário. Depois você lista quais são os comportamentos contrários àquela mudança que você está buscando. Eu chego atrasado, eu acordo em cima da hora, eu deixo para a última hora para sair de casa mesmo sabendo que terá trânsito. E aí a terceira coluna do exercício dele é quais são os medos que eu tenho? Quais são os medos que eu tenho que fazem com que eu tenha esse comportamento? Porque existem coisas aqui que a gente não quer perder. Então, quando eu não estou conseguindo mudar algo que eu estou buscando, na verdade, existem compromissos concorrentes dentro da gente. Entendi. Então, é esse processo de investigação, de entender o que está bloqueando a sua mudança. Vou dar um exemplo de um coach que eu estava atendendo, inclusive trabalhava na Flash. Extremamente comprometido, mas uma das coisas que a gente estava trabalhando no processo dele era ele cuidar mais da saúde. Porque estava um pouco acima do peso, não praticava atividade física. E cara, ele colocava lá, vou fazer caminhada, vou andar de bicicleta, vou fazer não sei o quê. Chegava na próxima sessão, não tinha feito. E sabe por que que isso acontecia? Porque este desejo dele de praticar a atividade física, de cuidar mais estava concorrendo com outra coisa extremamente importante para ele, que era a família.
Ele trabalhava o dia inteiro, ele era da nossa área comercial, ele viajava bastante, ele tinha pouquíssimo tempo para ficar com os filhos. Aí ele chegava em casa, os filhos estavam lá, eu vou fazer exercício? Então não era, tá vendo, pô, o cara põe que vai fazer exercício e não faz, que cara sem disciplina, não. É porque tinha duas coisas. E aí a gente combinou, quando a gente conseguiu entender isso, ele começou a pôr andar de bicicleta com os filhos. E chutar bola com os filhos. Associou as duas coisas. Nunca mais ele deixou de praticar. Olha que legal. Então, ter clareza. E, de novo, estamos falando de um processo de autoconhecimento, de entender quais são as coisas que estão me impedindo de fazer aquela mudança que eu tanto quero, mas que no dia a dia eu me saboto. E você não se sabota porque você é preguiçoso, porque você não tem disciplina. Não, tem algum outro compromisso concorrendo com isso. Entendi. Prioridades. Prioridades. Prioridades que precisam Exatamente. Precisam ser vistas. Ser vistas e acho que ressignificadas dentro da gente para que a Exato. gente possa realmente ver o que é importante para a gente naquele momento ali. Eu digo que eu estava lá na quarta-feira no exercício, na quinta-feira eu não consegui levantar da cama. Tive um questionamento existencial, depois quando a gente desligar as câmeras a gente pode falar sobre isso. E foi muito interessante por causa disso, a minha imunidade baixou, porque eu entendi que eu precisava fazer algumas mudanças que eu estava adiando. Então foi muito interessante esse exercício que tem tudo a ver com liderar-se. Liderar a si mesmo, etc. Perfeito. Deixa eu até entender um pouco, a gente tem, só para você saber, Willerson, nós temos 3 públicos mais ou menos que escutam a gente, 3 pessoas diferentes que escutam a gente. A gente tem a pessoa que ainda não é líder, que ela tá almejando, tá buscando conhecimento para começar a exercer esse cargo ou essa oportunidade. A gente tem a pessoa que já tem um grupo pequeno de liderança, que já tem ali o pessoal do operacional, e também a gente tem um líder de líderes, que vez ou outra escuta o que a gente está criando de conteúdo. E até para que o pessoal de casa, que está nos ouvindo, nos assistindo, consiga também absorver alguma coisa a respeito disso no cotidiano. Se você puder explicar para a gente como que foi a sua jornada de um projeto de dentro da faculdade, de uma sala de aula, até a maior empresa do seu segmento na América Latina. Como que foi um pouco dessa jornada, desse histórico que você pode contar pra gente sobre essas fases de liderança? Talvez o Willerson na fase do não tenho liderados, o Willerson para a fase do operacional e o Willerson como líder de líderes. Se você puder trazer para a gente mais ou menos esse panorama ou essa cronologia para a gente entender quando que foram essas viradas ou histórias que podem ser princípios para o pessoal absorver e aprender. Acho que o grande aprendizado, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta da forma que você imaginou, mas para mim o primeiro aprendizado, nós somos em 3 sócios fundadores na Flash. O primeiro aprendizado veio quando nós tínhamos o primeiro colaborador. Nós 3 somos engenheiros eletricistas de formação, então a gente desenvolveu o nosso primeiro sinalizador, né, aquele giroflex que vai em cima da viatura, e nós desenvolvemos o procedimento de montagem. E tiramos foto, escrevemos e entregamos para o nosso único colaborador. E aí ele montou seguindo o procedimento e ele demorou em torno de 1h30. E aí ele olhou pra gente, ele tinha, eu acho que 5ª ou 6ª série. Nós éramos engenheiros formados, ele tinha 5ª ou 6ª série. Ele olhou pra nós e falou: "Posso montar do meu jeito?" "Pode." Ele montou em 40 minutos. O nosso procedimento de 3 engenheiros demorava 1h30 e ele montou em 40 minutos o segundo equipamento. O que a gente fez? Monta aí, deixa a gente tirar a foto pra gente escrever o procedimento. Então, essa foi acho que o primeiro grande aprendizado. Tinha uma pessoa dentro da Flash, que é estar atento à sua equipe. Estar aberto a ouvir. Não é porque você fundou a empresa, porque você fez uma faculdade que você sabe mais. Então esse para mim foi um grande momento. Aí um segundo momento que é o momento de começar a delegar. Esse foi um momento bastante marcante para mim, Vinícius. Eu sou um DC no DISC, né? Então, como um alto C no DISC, eu gosto de tudo bem arrumadinho, organizadinho. Então, quando eu preparava uma proposta comercial, eu era o diretor comercial da empresa, minhas propostas são sempre tudo alinhadinhas, com espaçamento entre as coisas, tudo bonitinho. Texto justificado. Texto justificado, tudo certinho. Só que a empresa começou a crescer, eu comecei a ter mais pessoas no comercial e chegou um ponto que eu não conseguia mais fazer todas as propostas. E aí as vendedoras começavam a fazer proposta. Meu Deus, a hora que a proposta chegava, mas me corroía por dentro, aquele negócio tudo bagunçado, coisa em negrito, coisa com uma fonte, coisa... E eu ficava arrumando. Chegou um ponto que não dava mais. Aí eu falei, faz o seguinte...
Só me copia, não consigo, mas só me copia. Copiava. Se eu queria acabar com o meu dia, eu abria a proposta para ver. Meu Deus do céu, ó, que imagem que a gente está transmitindo para o nosso cliente com uma proposta feia dessa. E sabe o que aconteceu com todas essas propostas feias? Fecharam um pedido. E aquilo foi uma quebra de paradigma poderosíssima para mim. Qual é o objetivo de uma proposta comercial? Vender? Cara, você está vendendo? Não importa a fonte. Não importa a fonte, o alinhamento. Então, um líder, ele precisa ter muita clareza disso, né? Porque o Han Charan, no Pipeline da Liderança, fala bastante disso, né? Dos desafios, das fases da liderança. E na primeira transição, que é essa fase de delegar, a gente quer que a pessoa faça igual a gente. Não, mas a proposta tem que ser igual a minha, não. Ali eu aprendi que eu preciso que o resultado seja atingido. O resultado de uma proposta comercial é vender. Se vendeu, se tá bonitinha, se não tá bonitinha. Então isso foi um processo bastante importante para mim. Nossa, excelente. Inclusive, respondendo, é uma pergunta que a gente ia fazer, mas acredito que ela já está respondida, né? Qual que é uma mentira que a gente, como líder, diz talvez para nós mesmos, e nesse contexto você trouxe essa visão, né? Às vezes as crenças de precisa ser feito do meu jeito não é necessariamente o que vai trazer o resultado que a gente espera. Com certeza. Muito bom, muito bom. Queria encerrar esse bloco, né, falando de liderança a si mesmo, né, de si mesmo, já que a gente traz essa temática, né, de valores e princípios cristãos. Tem um versículo na Bíblia que fala muito sobre essa questão interna, né, a importância da gente ter esse domínio interno. Lá em Provérbios, capítulo 16, no verso 32, está escrito assim, ó, é melhor ser longânimo do que valente. E o que domina o seu espírito do que e o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade, né? Então, Salomão está dizendo que é muito mais importante a gente dominar aqui dentro, conquistar essa liberdade nossa, essa liderança nossa aqui, do que conquistar algo lá fora. Porque se a gente conquistar algo lá fora e não tiver essa liderança interna, em algum momento isso vai se perder. Paulo também fala isso nas cartas dele, né? Eu não faço bem que quero e faço mal que não quero. Exatamente. Nós estamos falando de liderança de si, dessa exatamente. luta interna, e ela é diária. Ela é diária. Ela é diária. Então, olha a importância da gente cuidar realmente do nosso interior primeiro, né? A gente fala muito aqui, né, Vinícius, sobre cuidar do ser, né? Não inverta a ordem. Ser, fazer para ter, Perfeito. né? E esse versículo, ele fala muito sobre isso, né? A gente dominar internamente, primeiro controlar, conquistar tudo internamente, para que depois a gente possa refletir isso externamente. Perfeito. Bacana, muito bom. Segue aí, Vinícius. Boa, excelente. Na hora que a gente estava falando também, não vou deixar de citar Pedro, né? E da paciência de Jesus com esse homem. Até como Deus tem com a gente também, com os nossos erros cotidianos. Exato. Então, é muito interessante essa essência da liderança. Mas liderar a si mesmo é fácil, né? Fácil. Difícil é liderar outros. Mais É ou disso que a gente menos. vai falar um pouco agora, né? Boa, então falando sobre liderar outras pessoas, né? Então a gente trouxe esse contexto em que você liderou o primeiro funcionário. E como que hoje é para você liderar outras pessoas que também são líderes? Como que é o seu cotidiano? Se você puder trazer insights e visões. O que o Willerson aprendeu durante a vida dele, aprendeu durante a jornada dele sobre eu não tô aqui para ensinar a pessoa que vai fazer o operacional, mas eu vou ter que ensinar ele a liderar outras pessoas para que façam o que precisa ser feito. Como que hoje isso é para você dentro do seu planejamento? Você tem alguma metodologia, algum desenvolvimento específico que você tem para fazer isso? Aqui eu quero citar, vocês já perceberam que eu gosto de ler bastante. Quero citar um outro autor que é o Patrick Lencioni, né, as 5 disfunções das equipes, ou 5 desafios das equipes. E para mim é muito poderoso quando a gente fala de liderança do outro. Porque normalmente eu já fui essa pessoa. Você está diante de uma situação, você está liderando, então eu era o CEO da empresa e eu tinha todos os gerentes abaixo de mim. Os diretores eram os meus sócios, mas os gerentes que respondiam também para mim. E
a gente não estava atingindo um determinado resultado, ou de venda, ou de rentabilidade. E aí eu ia, conversava, orientava, trocava. E até que chegou um dia, e esse dia foi muito doído para mim, que uma vendedora entrou na sala e falou: Whindersson, você trocou toda a equipe da liderança e os problemas continuam. E, nossa, fiquei muito irritado com ela. Fiquei muito, mas muito irritado. E aí eu gosto de uma frase assim: bateu, doeu, toma que é teu. Fiquei, fiquei irritado porque, cara, ela tava mostrando, cara, tinha trocado todo mundo, ou seja, o problema não eram aqueles líderes que estavam. E aí, por isso, puxando o Patrick Lencioni, porque eu tava olhando para resultado. Só que o Patrick Lencioni fala que existem 5 desafios e eles são como uma pirâmide. Exatamente. Não tem como eu olhar para resultado se eu não tiver a base. E a primeira coisa quando a gente fala de liderança dos outros é confiança. Então você como líder, né, seja líder direto ou líderes de líderes, você tem que gerar um ambiente de confiança. Porque sem confiança, esquece, não vai existir resultado. Você vai gerar resultado com alguém que você não confia? Não dá nem vontade de trabalhar. Não dá nem vontade de... Exato, perfeito isso. Não dá nem vontade de trabalhar. Você vai fingir que trabalha. Vai cumprir o horário, vai fazer uma cena. Não dá vontade. Depois disso, tem o segundo estágio, quando você consegue gerar confiança. E como que cria confiança? Confiança cria com proximidade, com relação. Então tem muita gente, quando a gente chega através da consultoria, falando sobre essas coisas, eles acham que a gente está querendo abraçar a árvore, né? Essas consultorias humanizar. Não, cara, tô falando de resultado. Isso é a sua equipe não se conectar, não conversar, não se relacionar. Não existe confiança com quem eu não conheço. Não existe confiança com quem eu não conheço. Então essa é a base. Depois é o medo do conflito. Porque, ok, gerei confiança, mas tem muita gente que tem medo do conflito. E é muito engraçado isso, porque nós 4, né, eu falei que nós somos 3 fundadores, mas logo depois entrou um 4º sócio, então nós somos em 4, a gente sempre considera 4 fundadores, né? E nós somos muito diferentes. Nós somos o disque perfeito. Tem um alto D, um alto I, um alto S. Só que assim, isso gera um atrito absurdo. E por muitos e muitos anos, eu achei que a gente tinha um ambiente caótico, que a gente brigava muito. E hoje eu entendo que a gente tinha coragem de ter conflito, de discordar um dos outros, porque a gente estava muito alicerçado numa base chamada confiança. Então a gente não tinha problema de dizer o que pensa. Então quando você estiver num lugar, eu tenho coragem de dizer o que eu penso? Por exemplo, eu tô lá na UCEP, tenho coragem de dizer pro Daniel, Daniel, não concordo. Será que eu tenho um ambiente assim? Porque se você não tiver esse ambiente assim, as coisas não vão acontecer, o resultado não vai chegar. De alguma forma, um colaborador teve coragem de dizer para os 3 fundadores da empresa, que eram engenheiros, posso montar do meu jeito? Ele teve coragem para discordar. De alguma forma, a gente gerou confiança para que ele tivesse coragem de discordar. E aí, depois disso, vem o terceiro grande passo, que é comprometimento. Porque eu vou me comprometer se eu não tive a oportunidade de falar? Eu vou me comprometer com algo se eu não tive a oportunidade de opinar? De dar a minha cara naquilo, de contribuir para a construção daquilo? Jamais. Veio de cima para baixo, pode ter sido a melhor. Quando a gente constrói planejamento estratégico na consultoria, a gente sempre fala participativo. A gente não constrói planejamento estratégico só com os sócios da empresa. Por quê? Porque para gerar comprometimento as pessoas precisam participar. Elas precisam participar, elas precisam discordar, apontar. Então esse é o terceiro estágio. Né? Só que para isso eu tenho que ter confiança, para isso eu tenho que ter coragem de discordar. E aí sim eu tenho chance de gerar comprometimento. Para daí o quarto estágio que é o quê? É eu responsabilização do outro. Como assim? É cobrar o outro. Não, essa responsabilidade era sua, Vinícius, era você que tinha que ter feito isso. E você não fez. Eu encontro muitas pessoas que têm dificuldade de dar esse feedback pro outro. Tá errado. Ah, mas ele vai ficar chateado. Ah, mas e se ele sair? Se você tá com medo de dar esse feedback, muito provavelmente as 3 etapas de baixo ou uma delas não aconteceu. Né?
Se você não consegue dar. E também tem empresas que fazem o contrário, que não entendem como tudo isso funciona e já focam direto no quarto estágio. Já chega, foi sua culpa, ficar apontando o dedo. Mas eu só posso dar um feedback e o feedback só será ouvido se as 3 coisas anteriores acontecendo. Se eu tenho confiança, se eu tenho um ambiente que a discordância é bem aceita, se as pessoas estão realmente comprometidas. Porque quando eu estou comprometido com o resultado e eu vejo que você não está fazendo, eu vou te cobrar. Mas você só vai aceitar minha cobrança se a gente tiver uma relação. Vai te incomodar, ninguém gosta de ser cobrado. Mas se a gente tiver uma relação de confiança, se a gente tiver num ambiente seguro, você fala, poxa, tem razão. A gente construiu, a gente combinou juntos. Se houve uma construção conjunta que gerou comprometimento, a gente combinou juntos. Caramba, verdade. Excelente. Uau. Muito bom. Olha que interessante. Eu já li esse livro e até a gente já trabalhou. A gente tem um método Kumbuka lá na Ah, legal, Alcerves, vocês têm né? o Kumbuka O lá. Kumbuka lá na Eu atendo Alcerves. algumas empresas que têm Kumbuka, acho E a nossa sensacional. equipe trabalhou muito esse livro, porque esse livro realmente ele ensina sobre equipe, né? Como formar a equipe. E em algum momento lá na Alcerves, nós estávamos falando desse livro, eu trouxe uma analogia que eu acho interessante, que é sobre quando a gente vai jogar uma pelada de futebol. Né? Quando você vai jogar uma pelada de futebol, geralmente você está com os amigos, ou está com as pessoas que Sim, você gostam, que você confiam, que você tem um bom relacionamento. Quando você está jogando futebol ali, pode ser uma várzea, pode ser ali uma brincadeira, mas tem um objetivo, que é ganhar o jogo. sim, É não deixar o outro fazer gol, é não perder o perfeito. jogo, né? E muitas vezes, no jogo, no momento do jogo, há discussão. Ei, por que você não voltou? Ô, essa função aqui era sua. Ó, tomamos o gol lá porque você foi e não voltou. E às vezes sai até palavrão, as pessoas xingam a outra. E nem por isso, no final do jogo, todo mundo vai embora para casa chateado, brigado, né? Tudo termina às vezes em churrasco, termina em Perfeito. cerveja, termina ali Perfeito, Daniel. numa descontração, né? Mas ali dentro do jogo existe a cobrança, né? Que Sim, cada um assuma a sua responsabilidade, mas porque tenha confiança. Porque se você estiver jogando com estranhos, você não tem coragem de cobrar. é E se o cara te perfeito. cobrar, você também Você vai fala, "Pô, ficar mas quem é esse irritado. cara que está O me que que esse cobrando, cara né?" acha que Então, é? olha realmente o que você falou aí, Perfeito. a importância da confiança, da conexão, né? Eu acho que Sim, eu gosto muito de trabalhar essa questão na liderança da conexão. Porque para mim, respeito, confiança, ela tem um tripé, né? A gente fala de competência, a integridade, o sim, caráter, né? E a questão, essa questão de conexão com as pessoas, né? Quando eu tenho conexão, quando eu tenho competência e quando eu tenho caráter, a integridade, então as pessoas olham para mim e falam, opa, nessa pessoa eu posso confiar perfeito. como líder, né? E se a gente tem esse tipo de liderança também junto com a gente, então isso acaba gerando, né, uma confiança ali mútua, né? Aonde a gente consegue ter esse nível de cobrança, esse nível de, Perfeito. muitas vezes, de conflito no dia a dia, mas chega na sexta-feira, bateu meta, todo mundo se abraça, É todo mundo isso. tá feliz, todo mundo tá contente, e acabou o jogo, eu falo pro pessoal, acabou o jogo, meu, a gente é outra pessoa. Acabou o jogo, é Perfeita descontração, é analogia. alegria, né? Mas é muito importante essa E, questão que você e, trouxe desse livro aí, muito bem e colocada. aproveitando essa analogia que você fez do futebol, eu também sempre falo para a equipe, porque às vezes, um determinado departamento errou, sei lá. Comercial colocou o pedido errado e foi produzido errado. Ah, não, mas foi o comercial que fez. Você imaginou se no futebol o cara falar, ah, não, mas foi você que falhou, tomou o gol, eu também agora não vou fazer gol. Agora não vou correr. A analogia do futebol é muito boa. Poxa, Sim, independente de quem falhou, e falhas exatamente. vão acontecer, somos seres humanos, mas o time todo conectado por um objetivo. Eu vou deixar já uma dica de livro aí, não é esse livro que eu quero indicar no final, mas nós estamos fazendo o Kumbu Canal Service esse mês e nós estamos lendo um livro do Thiago Brunet, O que o futebol te ensina sobre a vida e sobre negócios. Que legal, Meu, um livro muito bom, ensina muito e traz 100% ali a analogia do futebol. que bacana. Muito legal. Ô, Whindersson, eu queria aproveitar que já que a gente está falando ainda desse tema sobre liderança de pessoas, que
para alguns é uma grande dificuldade, né? Eu mesmo estou passando por isso, porque eu venho também, né, de uma liderança centralizadora, de uma liderança mais impositiva. Também peço perdão para os meus primeiros liderados, porque eu também não fui um líder muito fácil. Eu acredito que ainda não sou um líder muito fácil. Eu acho que é o que você trouxe, né? A gente tem que estar num processo de aprendizado, num processo de evolução. Mas a pergunta é, qual é o passo a passo para a gente virar essa chave de sair dessa liderança posicional para uma liderança permissional, onde as pessoas, ela nos dá o direito de liderá-las? Como fazer essa transição? Tem um passo a passo para a gente fazer isso? Eu não sei se tem um passo a passo, Daniel. Mas comunicação. Eu acho que assim, primeiro, aproveitando que a gente está num podcast que acredita em Cristo, integridade, né? As pessoas não seguem regras, as pessoas seguem Pessoas, é pessoas. isso. Né? Então eu acredito muito nisso. Então, como que eu posso me conectar com o outro? Como que eu posso realmente ser uma referência para o outro? Mas um dos pontos importantes, né, quando a gente fala de liderança do outro, é comunicação. Né? Eu acredito muito nisso. E eu me recordo, e eu tô falando de uma pessoa que eu falei que eu sou 97% no D, no DISC, e o meu I é de 1. Né? Meu I é estranho. Numa escala de 1 a 7, meu I é 1. Tá bem desenvolvido, É. parabéns. Meu I, Autoconhecimento. meu I é de 1. E aí eu fui fazer um treinamento em São Paulo, chamado Inteligência Emocional e Influência, com Eduardo Ribeiro, que é o criador da Universidade do Hambúrguer aqui no Brasil. Treinador sensacional. E era um treinamento de 2 dias, né? Esse curso de Inteligência Emocional e Influência era um curso de 2 dias. E assim eu tô falando isso lá em 2011, 2012. E aí eu fiz o curso, aí no segundo dia ele olhou pra mim e falou, você não tá acreditando em nada do que eu tô dizendo, né? Poxa, eu não tinha sido desrespeitoso em nenhum momento, não tinha confrontado em nenhum momento, mas é um treinador sensacional que percebeu pela minha postura corporal. Olha só. E eu falei, né? Porque, poxa, eu era aquele líder extremamente pragmático, engenheiro de formação, e ele falando dessa comunicação levinha, dessas coisas que pra mim, na época, eu falava, meu Deus, Não faz sentido. não faz sentido nenhum. Paguei tanto Daí- dinheiro pra ouvir isso. E aí ele falou, e você tá aqui por quê? Daí eu expliquei, poxa, estamos profissionalizando a empresa, agora estou no papel de CEO, sou o primeiro CEO da empresa que eu fundei, e você não está atingindo os resultados que você quer atingir, né? Eu falei, Ele falou, faz o seguinte, testa isso 30 dias, testa tudo isso, esse blá blá blá, a árvore que eu estou dizendo aqui, testa 30 dias. Se os resultados não melhorarem, você volta aqui e eu devolvo seu dinheiro e você pode meter o pau no meu curso nas redes sociais. Nunca voltei. Já indiquei no mínimo umas 30 pessoas para esse curso. Ô, louco. Pelo menos umas 30 pessoas já foram fazer esse curso. E aí, nesse processo, porque eu também não acredito só num grande ponto de virada, para mim é sempre um processo, quando eu fui fazendo meu primeiro treinamento de programação neurolinguística, a PNL tem algumas pressuposições e uma delas mudou a minha vida, que é a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Emissor. Por quê? Por que isso mudou minha vida? Porque, puxa, eu era CEO e sempre gostei de estudar e sempre aprendi rápido. E aí eu ia lá e falava pra equipe, olha, então nossa estratégia é essa, a gente vai por aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, preparava o PowerPoint alinhadinho, bonitinho, tudo bonito. Beleza. E aí no dia seguinte a equipe tava indo pro outro lado. E sabe o que eu pensava? Meu Deus do céu, esses caras são burros, meu. Eu tô sendo sincero. Meu Deus do céu, mas o PowerPoint eu expliquei que é pra cá, os caras estão indo pra lá. Só que a partir do momento que eu me deparei com essa pressuposição e eu comecei a acreditar nela, olha a importância da crença lá da liderança de si. Se eu cheguei para minha equipe e falei que é para cá e eles estão indo para o lado contrário, de quem é a responsabilidade? Minha. Responsabilidade? Mas não tem mais. Responsabilidade da comunicação é do comunicador. Isso me transformou. Hoje com os meus filhos, tenho 2 filhos adolescentes. Perfeito. Poxa, nós crescemos numa outra geração. Nós crescemos de uma outra forma. Você vai falar com um filho adolescente, hoje, pum,
Ah, não, mas essa geração... Não, essa geração nada. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Se eu quero que ele faça aquilo que eu acho que é melhor para ele, eu preciso me comunicar de uma forma que ele entenda. Então isso me transformou absurdamente. Absurdamente. É o que eu falo. Que bom que as pessoas não leem pensamento. Ainda bem, né? Né? Elas só conseguem escutar aquilo que eu verbalizo. Excepcional. E se tá fazendo sentido o que a gente tá conversando aqui, porque para mim, muitos insights, muitas percepções diferentes. Mentoria de graça aqui. Com certeza, aproveita, compartilha aqui o que você já teve de pensamento, de visão, alguma frase que te chamou a atenção, que te tocou, que você percebeu que pode mudar. Comenta aqui com a gente nos comentários, posta também nas nossas redes sociais, marca a gente, vai ser um prazer compartilhar e recompartilhar esse desenvolvimento humano que a gente está tendo aqui em relação a isso tudo. E aí me lembra também, de novo, a gente está falando desse contexto cristão, né? Depois que Jesus Cristo morreu e voltou e Pedro estava pescando. Sim. Eu não te falei que era para você pescar pessoas, por que você voltou a pescar peixes? E Jesus, com toda a paciência, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E ele estava ali repetidas vezes. E às vezes a gente, como comunicador, precisa falar a mesma coisa. O óbvio precisa de ser dito, né? Dizendo uma Sim. frase que é comum hoje a gente ouvir, mas que muitas vezes precisa ser repetido, principalmente nesse aspecto de liderança, que a gente acha que está sendo uma coisa o emissor, outra coisa é o receptor. Sim. Aí há o ruído entre um e o outro. O que você está falando não necessariamente a pessoa está Exato. compreendendo. E é muito legal Só que a maior tentação nossa é sempre atribuir a culpa no outro. No né? outro. Ah, mas eu expliquei, ele que não entendeu. É natural. Natural do E nosso. aí você não influencia. Uai, muito bom. E até perguntando agora, indo já talvez para os finalmente, a gente está concluindo. Muito obrigado de verdade por ter cedido esse tempo. Aqui a gente tem algumas noções, algumas coisas ainda para compartilhar. Dá para fazer umas 3, 4 horas de podcast aqui, Tranquilo, mas a gente vai tranquilo. poupar o pessoal para conseguir descansar, né? Hoje, né, depois de toda essa jornada de vida, de existência, de desenvolvimento humano, pessoal, na sua empresa do tamanho que ela tem, não sei se hoje você exerce alguma função de forma direta, como que hoje você exerce a liderança de forma ativa e intencional no seu dia a dia? Existem alguma periodicidade, algumas reuniões? Como que funciona isso hoje no seu cotidiano, que talvez o pessoal de casa ou até a gente pode implementar no nosso dia a dia? Hoje, desde 2023, eu estou no conselho da empresa. Então, porque em 2018 chegou a famosa crise da meia-idade. Então a empresa já tinha crescido bastante, a gente estava bastante estruturado e veio um desejo de devolver para o mundo. Porque perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, minha mãe é professora, e eu cheguei numa condição profissional e financeira que eu não imaginava, mesmo sendo sido bastante ambicioso. Eu sempre fui, falei, cara, eu quero chegar lá, mas ainda assim eu cheguei em lugares muito, muito mais distantes, muito mais altos do que eu imaginava. E eu falei, puxa, eu preciso devolver. E aí, em 2018 veio essa crise, aí um processo bastante profundo de autoconhecimento. E aí eu falei, puxa, a minha melhor forma de devolver será através da consultoria. Então eu falei, puxa, acho que tenho aprendido coisas como empreendedor, como executivo, como CEO, que eu posso compartilhar com outras empresas. E aí, só que quando veio, isso aí fica bonito aqui no podcast, mas na verdade foi um início de depressão, foi um vazio, chegava o final de semana em casa eu só queria dormir, casamento perfeito, filhos maravilhosos, condição financeira, profissional, tudo lindo, e chegava o final de semana eu só queria dormir. Tá faltando desafio. Tá faltando desafio. Eu só queria dormir. E aí eu fui entender o que era, né? E aí eu falei, poxa, legal, muito bem. Só que eu era o CEO e o diretor comercial da empresa. E aí, o que fazer? E a empresa, na época, já tinha 200 colaboradores. Então, foram 5 anos construindo um processo de transição. Na primeira tentativa não deu certo, na segunda tentativa não deu tão certo, na terceira tentativa, aí sim a gente conseguiu achar os caminhos. E em 2023 eu fui para o conselho. Então hoje, no meu perfil de liderança, é estar ali nas reuniões de conselho, e aí eu faço questão, é um hábito, mesmo não estando mais no operacional, toda terça-feira, a hora que eu chego na reunião do conselho, eu rodo a empresa, apertando a mão de um por um, cumprimentando um por um, lógico, do prédio onde é a reunião de conselho, porque hoje com 1.500 colaboradores não dá são várias unidades. Mas acho que assim, a melhor forma é essa, é a proximidade. Eu sempre usei o futebol como uma forma, eu sou corintiano,
As carteiras estão protegidas, tá? Não se preocupem. Eu sempre usei o futebol como uma forma de estar próximo, né? Porque, poxa, o pessoal, nossa, mas o fundador da Flash, o CEO da Flash, o dono. Poxa, aquela pessoa lá da. Mas o futebol é uma linguagem que aproxima, Sim, sim. né? Então, Não tem poxa, eu sempre usei. barreiras. Exatamente. Tem Coloca todo barreiras. mundo em pé de igualdade. Exatamente. Né? Flamengo e o Palmeiras ultimamente não tem entrado na igualdade mais, né? Mas enfim, então são formas de estar próximo, de continuar sendo próximo, porque eu quero, né, o pessoal me listando em conselho, eu quero que eles sintam canal. Porque eu não estou mais na operação, mas eu quero que eles sintam a confiança de poder trazer o Willerson, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, então não é a Flash que você fundou. Olha, não estão cuidando disso. Então, muitas vezes, é aquela pessoa que está lá na produção, é a pessoa que está ali como auxiliar administrativo que vai me trazer coisas para que na reunião de conselho a gente consiga direcionar. Então, hoje não é uma liderança direta, né? Então, eu não estou no operacional, mas é essa liderança mais da pessoa que está ali para ouvir uma coisa. Então, puxa, hoje eu mentoro alguns funcionários da Flash. Que legal. Agora eles me procuraram, então eu mentoro alguns funcionários da Flash. Enfim, sempre nesse desejo de ajudar. Né? Como é que eu posso ajudar o ser humano que está ali do outro lado? Né? Porque, poxa, ele tá me permitindo viver esse sonho. Né, de hoje estar ajudando outras empresas, eu só consigo fazer isso, ajudar, estar em outras empresas. Eu até postei esses dias na rede social, nas últimas 6 semanas eu tive em 5 estados diferentes, Nossa. atendendo empresas dos mais variados tamanhos, dos mais diversos segmentos. Isso só é possível porque tem alguém lá executando o trabalho. Né? Então acho que o mínimo que eu posso fazer é esse respeito, essa escuta, essa proximidade. Legal. Olha, essa questão de liderança, né, do todo, liderança do sistema, é algo que me chama muito a atenção. Eu não sei qual que é, não sei, você talvez saberia dizer isso, né? Qual que é mais difícil, liderar a si mesmo, liderar outras pessoas ou liderar um sistema todo, né? Mas é uma pergunta particular minha, que eu acho que os ouvintes também acho que têm essa dor, que eu acho que você já passou por essa dor. Meu maior medo hoje de sair da operação da empresa, de se tornar o conselheiro que você é de uma empresa hoje, é a não sobrevivência da cultura que foi implantada. Né? Como é que você lidou com isso, Willerson? Sair da empresa, sair do operacional. E aí eu tenho uma outra pergunta, né? Aquilo que você trouxe como cultura para a empresa quando você era o CEO, ela permanece na empresa? Como que foi esse processo? E esse medo que a gente tem de que a cultura nossa não prevaleça mais na empresa? Perfeito. Acho que você já trouxe a resposta. Para mim, cultura é a grande chave. A cultura é uma das coisas mais importantes, como já diriam os nossos grandes pensadores, a cultura come a estratégia no café da manhã. Cultura é aquilo que acontece na sua empresa quando você não está lá. Exatamente. Então, esse olhar de cultura, e não um quadrinho da ISO, tá? Porque tem muita. Para você saber se uma cultura de uma empresa é verdadeira ou não, pergunta para. Me fala. Eu te falo qual é a frase da Flash: salvar vidas, cuidar de pessoas, mudar o Brasil. Porque tá aqui dentro, é algo que nos move, é algo que realmente é para isso que a gente existe. Então, por exemplo, quando alguém tá soldando um LED, eu tenho gente lá na empresa que a função dele é soldar um LED, Perfeito. né? É soldar um componente eletrônico numa placa. Puxa, e qual a importância disso? Só que daí quando a gente mostra para ele a SAMU chegando lá na pessoa que foi baleada, ou chegando lá na pessoa, na mulher que está dando à luz, ela fala, essa é a importância do seu trabalho. É isso que a gente faz aqui. Olha só. Então, cultura, propósito é uma das coisas mais importantes. Quais são as coisas que você não abre mão? Então, por exemplo, uma das coisas, eu me recordo num processo seletivo para a área comercial. A gente estava num processo seletivo na área comercial e a gente atende órgãos públicos, né? Então, infelizmente, eu digo que o Brasil hoje ele é menos corrupto do que o Jornal Nacional tenta mostrar, né? Mas ainda é mais corrupto do que deveria ser. Então a gente se depara com determinadas coisas, às vezes,
né? Eu posso falar que hoje em 16, 17 estados as coisas já andam de forma correta. E quando a gente entrevistou, ele era disparado o melhor vendedor. E eu sabia que contratando aquela pessoa, Se eu ia teria potencializar a venda da mais empresa. 20% de crescimento, com certeza, nos 2 próximos anos. Certo. Mas não é nisso que eu acredito. Então, ter isso muito claro, o porquê a sua empresa existe, Está, quais são os os valores, né? princípios Os inegociáveis, valores, né? Eu chamo de valores, quais são os valores princípios negociáveis. inegociáveis. Então, por exemplo, eu abomino, né, eu falo pra você que eu sou mais explosivo, mas assim, não é um explosivo de gritar, eu abomino quem grita com as pessoas, eu abomino. E principalmente uma coisa se eu tiver eu e os meus sócios na mesma sala. Porque daí eu tô falando de pessoas, ainda assim eu não concordo, mas eu tô falando pessoas com a mesma força. Agora você gritar com alguém que tá abaixo, Aí você está usando o seu poder, isso é né? covardia. Aí você está usando o seu Né? poder. Então são algumas coisas, né, que quais são esses negociáveis? Quais são esses negociáveis na sua empresa e isso te ajuda. Você fez a pergunta, a Flash mantém todos? Não, a Flash já não é, né? Porque a gente vendeu o controle da empresa. Como eu falei, poxa, a gente tentou por um caminho, não deu muito certo, a gente tentou por um segundo caminho, tivemos alguns bons acertos, algumas coisas também não deram, e para que a gente conseguisse chegar à liderança do mercado, que era uma das coisas que a gente sempre sonhou em sermos a maior, e para que eu conseguisse também fazer a transição, então a gente vendeu o controle da empresa, então hoje nós temos sócios que têm mais de 50% da empresa, e algumas coisas mudaram, né? Então, sim, algumas coisas mudaram, mas a essência permanece. A essência, A né? essência A gente permanece. chama o núcleo, né? Exatamente, a núcleo, essência o núcleo, permanece, o né? núcleo Então, permanece. essa paixão por salvar vidas. Nós estamos fazendo aquele projeto chamado Brasil Sorridente, no qual a gente faz um consultório odontológico dentro de um carro, Sim, sim. que chega nas cidades que sequer imaginam ter um dentista. Né? Então, você fala, puxa, é para isso, vale a pena. Interessante. E uma outra pergunta sobre essa liderança de sistemas de organização. A empresa a gente pode considerar como fases, né? Sim. Uma vez, antes de eu abrir a empresa, um ex-patrão meu, né, o Luiz, ele me falou assim: Daniel, você vai abrir uma empresa? É a mesma coisa de um filho. E lá não fez muito sentido naquele dia que ele falou, mas hoje faz muito sentido, né? A gente começa a estudar, a gente começa a ver, a gente vê que a empresa tem fases, né? E é igual uma criança, né? Tem Sim. ali a fase da infância, que a empresa ela precisa 100% de você, ela é dependente de você, depois ela vai para a fase da adolescência, onde que ela ainda depende de você, mas ela já começa a ter ações, já ter ali atitudes independentes, mas depende muito ainda emocionalmente do pai e da mãe. E depois tem a fase adulta, né? Que é o caso já da Fresh, que ainda tem a ligação emocional com o pai, mas já fica anos sem conversar, sem ver, né? Às vezes só vai buscar conselhos quando está passando por uma dificuldade maior. Mas a pergunta é, emocionalmente, como que a gente abre mão desse filho? É um dos grandes desafios. Quando nós atendemos algumas empresas familiares em processo de sucessão, através da consultoria hoje. E toda vez que a gente chega, eu percebo muito, não, porque a gente tem que preparar o sucessor, porque a gente tem que estruturar a governança, e poucas pessoas lembram de cuidar do fundador. Ah, porque ele não dá autonomia. Ah, porque ele não... Gente, é um filho. É um filho. Então, um bom processo de sucessão é cuidar desse fundador. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu cheguei numa das plantas da empresa e nós temos empresa terceirizada de segurança. E aí tinha trocado, é a planta que eu menos vou, e tinha trocado a equipe de segurança, e eu cheguei na portaria da empresa e a pessoa perguntou, pois não? Cara, aquilo é uma facada na emoção. Você, como assim, pois não, meu amigo? Que coisa. Então, é um processo, realmente é um processo. Esses dias, acho que foi o ano passado, a nossa equipe tinha ido para a Alemanha num evento da Mercedes, né? Nós somos fornecedores da Mercedes, e a Mercedes nos convidou para um evento na Alemanha. E eu descobri que tinham 3 pessoas da Flash na Alemanha pela rede social. Falei, nossa, nem me convidaram.
fundador da empresa, sócio da empresa. Então, é um processo que daí volta lá na liderança de si, cara. Você vai ter que trabalhar isso. E qual é uma das melhores formas? Ter clareza dos seus momentos, ter clareza dos seus porquês. Então, hoje, tenho clareza. Ok, dói. Falar que não dói, dói. Pois não, pô, como assim, pois não, cara? Eu fundei essa empresa, comecei do zero essa empresa. E lógico, ele não tem culpa nenhuma, não tô falando sobre a pessoa, né? É o processo aqui interno. Mas, sem esse processo, eu não conseguiria estar ajudando outras empresas hoje. É Sem verdade. esse processo, eu não conseguiria ir na aula de ginástica da minha filha, segunda e quarta-feira. Ela faz ginástica artística 2 vezes por semana. Eu vou toda segunda e quarta-feira, a não ser quando eu estou viajando pela consultoria. Às vezes meu filho adora esporte, ele tá nos jogos escolares, cara, terça-feira, 3 horas da tarde, eu bloqueio minha agenda e eu tô lá na arquibancada. O único pai, a turma daí fala, nossa, cara, esse cara não faz nada, né? Desempregado, ou herdeiro, tô lá. Então, é ter clareza dos seus porquês. E mesmo assim, vai doer, algumas coisas doem, Sim, sim. né? Porque você não é mais a pessoa que vai dar a palavra do dia a dia. É um processo, por isso que um bom processo de sucessão, ele precisa trabalhar a governança, precisa trabalhar os sucessores, mas também precisa trabalhar O o emocional do emocional dono, de quem do será dono. sucedido. Porque não é porque ele não quer dar autonomia, não É, é porque ele. Mas ele não acredita, não. É um filho. é um filho. Ele doeu muito para ele criar aquilo. Só Exatamente. ele sabe as noites que ele passou acordado por aquele filho. Exatamente. Essa é a dificuldade. Excelente. Até perguntando nessa mesma ideia, né? De mudança de vida, depois eu vou até fazer umas perguntas dos bastidores a respeito disso de priorização, mas nessa pegada da liderança e como conselheiro, né? Você está aconselhando diversas empresas, tá aí com o cotidiano vendo tanto os acertos quanto os erros de tudo que você viveu e também para outras empresas. Nesse aspecto de a gente vai errar. A gente já parte desse pressuposto, porque Por precisa, é favor. parte do processo de Precisamos aprendizado. normalizar isso, porque as pessoas ficam se chicoteando quando é. Eu quase quebrei a Flash em 2011. Quase quebrei a empresa. Por querer evitar o erro. Não. Não, tava ali, e a empresa crescendo 50, 60, 70% todo ano, e excesso de autoconfiança, como um alto D, né? Que eu gosto de brincar, o D, ele se acha dono do mundo, ele se acha dono da verdade. Sim. Né? E cai. Pô, a empresa crescendo, 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 dei um passo muito grande, fiz uma besteira, a gente quase quebrou. Normal, vai acontecer. Vai Faz parte do acontecer. processo. E nessa mesma perspectiva, né? Sabendo que nós vamos errar, e o erro faz parte do aprendizado do processo, você como conselheiro, vendo essas lideranças, vendo os donos das empresas, as lideranças que não são os donos, tem alguns conselhos específicos que você vê que às vezes são erros, que são repetidos, e que às vezes é uma coisa simples, que a gente passa despercebido, e que você fala, nossa, geralmente eu tô vendo muito a respeito disso ultimamente. Se vocês conseguirem implementar essa diferença, essa ação no longo prazo ou no médio prazo vai fazer muita diferença. Acho que olhando, né, para todas as empresas que a gente atende hoje na consultoria, dos mais diversos segmentos, dos mais diversos portes, acho que tem algumas coisas. Primeiro, aquilo que a gente falou da, da, do processo de autoconhecimento da liderança. Né? Então, você precisa proporcionar isso para sua liderança, você precisa proporcionar essas ferramentas para sua liderança, e os líderes precisam buscar também. Todo o processo de confiança, isso eu vejo que falta bastante. Né? As empresas entram bastante num piloto automático de fazer, de executar, e eles esquecem de cuidar da base. Onde não tem confiança, onde tem medo do conflito, eu não gero resultado. Onde não tem comprometimento, eu não gero resultado. Então, esse olhar para a base da equipe, para o ambiente da equipe, para que eles realmente se sintam uma equipe. E tem uma questão de, olhando, né, para a liderança do todo, liderança da organização, para onde a empresa está indo? Qual é a estratégia da empresa?
Se você fizer, se você perguntar para 10 pessoas diferentes da maior parte das empresas, elas vão responder 10 coisas diferentes. Qual é a grande meta do ano? Às vezes eu chego em empresa que eu pergunto para 3 sócios, cada sócio responde, cada sócio responde uma coisa. Então, poxa, que nós falamos, trabalhar bem as lideranças, o processo de autoconhecimento, cuidar bem da equipe com todas as fases que o Lencioni fala e para onde essa empresa está indo, clareza, qual a estratégia, quais são as prioridades. Se tudo é importante, Nada é importante. Excepcional. Que legal, né? Olha aí quantos insights, quanto aprendizado a gente teve aqui hoje, falando, né, sobre liderança de si mesmo, depois fazendo essa transição para liderar outras pessoas e depois ter que fazer novamente essa transição, esse trabalho interno de poder, né, emocionalmente abrir mão do filho e para poder ter liberdade, né? Porque na verdade o que a gente busca é a liberdade, só que enquanto a gente estiver preso nesse filho, a gente não tem essa liberdade, né, Willerson? Acho que é isso. Então, a gente aprendeu bastante aqui hoje. Eu já saí daqui bem mentorado hoje, né, sobre assuntos que muitas vezes é complexo pra gente. E sabia que tem um versículo, um personagem na Bíblia Vamos lá, vamos falar sobre que ele. passou por isso também, Willerson? quem? José do Egito, ele passou por essas 3 fases de lideranças que a gente falou aqui hoje, né? Liderança de si mesmo, né? A história diz que José era um filho mimado, era um dos filhos preferidos do seu pai, e de repente ele foi injustiçado pelos seus irmãos, foi traído, foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de um egípcio, e ali ele teve que enfrentar tudo isso, né? Rejeição, traição, mudança totalmente de ambiente. Ali ele foi tentado pela mulher de Potifar e ele teve que ter essa autogestão, essa liderança de si mesmo, de não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, independente da circunstância que ele estava vivendo, né? Então ali ele demonstrou a liderança que ele tinha, né, sobre ele mesmo, e ele conseguiu ir para uma próxima fase, que foi preso. E nessa próxima fase que ele foi preso, a Bíblia diz que o carcereiro entregou a chave da prisão na mão dele, porque ele era um cara muito influente, era um cara que sabia lidar com outras pessoas. Sim. E como ele tinha o caráter bem definido, né, a liderança de si mesmo bem definido, então ele tinha confiança. E ali o carcereiro entregou a prisão na mão de José, e a Bíblia fala que tudo que José fazia prosperava, dava certo, né? Até que chegou a fase onde ele interpretou os sonhos do copeiro, e aí o copeiro, no momento que o faraó também teve o sonho, então o copeiro lembrou de José, e aí José foi lá e interpretou também o sonho do faraó, e aí o faraó faz uma pergunta, né? Tá, o problema é esse, mas o que fazer? E José, como já tinha passado pelo estágio de liderar outras pessoas, o conhecimento que ele tinha, ele traz a solução, e aí o faraó fala assim, não tem ninguém melhor do que você para liderar toda essa organização, liderar todo esse sistema chamado Egito, para que não venha faltar comida nem para nós e nem para as nações que estão ao redor aqui, né? Então olha que interessante. José deixou de ser uma pessoa que resolvia problemas e criou um sistema, uma organização para resolver o problema de todos, né? Então, eu acho que esse personagem bíblico, ele traz muito isso que a gente... E veja de quantos anos nós estamos falando, que essa é uma das coisas também que é importante o líder ter essa clareza. Abriu empresa e já quero ter... Foram 24 anos para a Flash sair lá da Facens, do laboratório da Facens, para se tornar a maior. Exatamente. Não é do dia para a noite. O nosso processo de desenvolvimento não é do dia para a noite. Esse período de José, acho que foi 15 anos, né? 15 anos. 15 ou 13 anos, se eu não me engano, de processo entre ele ser escravo e se tornar o governador do Egito, né? Então a gente tem que realmente suportar o processo. Suportar o processo. e toda mudança de fase, ela tem uma transformação interna
necessária. A gente tem que ter essa transformação interna. Eu tenho uma frase aqui para a gente, né, já ir finalmente do nosso podcast. Antes de querer transformar o mundo ao nosso redor, precisamos aprender a transformar aquilo que está dentro de nós. Então essa é a frase que eu deixo aí de impacto, né? Antes de querer mudar o mundo, comece mudando internamente, né? Liderança de si próprio. Excepcional. Muito, muito obrigado. Ficamos muito felizes pela sua vinda aqui, aceitar o convite, separar o tempo para isso. Isso a gente, como eu disse no começo, é extremamente relevante para a gente. Tenho certeza que foi inclusive para o pessoal que está em casa ouvindo, assistindo a gente. De verdade, muito obrigado, Willerson, por ter compartilhado seus aprendizados, uma parte do que você viveu, do que você aprendeu, na questão tanto de liderança quanto pessoal. De coração, eu quero agradecer aqui em relação a essa parte. A gente geralmente finaliza essa parte final, né? Até antes do Daniel compartilhar o livro que a gente quer compartilhar como recomendação. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma ideia, visão, frase, incentivo para quem está ouvindo em casa em relação a essa parte de liderar-se, liderar outros, ou alguma coisa que você queira falar vinculada à liderança de Cristo? Fica à vontade. Acho que eu vou repetir o que eu já citei, é a importância da liderança de si, do autoconhecimento, né? Porque como o Daniel acabou de falar, né? Para você mudar o mundo, e você pode mudar o mundo. Essa história de que, mas uma pessoa não consegue mudar o mundo. E a pessoa que inventou o antibiótico, ela não mudou o mundo? E as pessoas que inventaram a vacina da Covid, elas não mudaram o mundo? Só que para que eles tivessem conseguido fazer grandes coisas, primeiro eles acreditaram em si mesmo e transformaram as coisas de si mesmo, porque acreditar em si mesmo não é achar que você é perfeito. É ter clareza de que você pode ser melhor. Pode ser uma melhor versão de si mesmo. Né? Aquela história a famosa síndrome da Gabriela, né? Sim. Nasci assim, vou morrer assim. Não, você pode ser melhor. E quando você se coloca nesse processo de ser melhor o tempo todo, né? O famoso lifelong learning, hoje que é tão falado, é sobre isso. É sobre isso. Então a gente precisa estar sempre em movimento e acredite em você. Não dá ouvido para plateia no intuito de prestar conta, assim, dê ouvido para a plateia para você entender aquilo que você pode melhorar. Porque nas críticas, mesmo que a crítica seja maldosa, porque muitas vezes mas mesmo na crítica maldosa, às vezes fala, puxa, mas é maldosa. Mas eu sei que eu preciso melhorar nisso. E busca sempre. E se apega em algo maior, porque tem momentos, eu poderia aqui passar mais um podcast inteiro dizendo de momentos assim que tudo que nós fizemos na Flash não foi suficiente. Eu me recordo, vou contar rapidamente, dá tempo? Dá. 2008, a Flash já tinha 6 anos, a Flash de 2002. Nós tínhamos 2 cheques especiais na época, de 50 mil, a gente estava usando 49 mil de um, 47 mil de outro, e tinha 35 mil para pagar na semana seguinte. Meu Prolabore na época era de R$ 500 por mês. Eu pagava as contas da minha casa como professor da Facens, porque Prolabore... E aí eu falei, cara, o que eu fiz com a minha carreira? Sempre fui um aluno extremamente estudioso, sempre tirei excelentes notas, e eu olhava para outros amigos que tinham feito faculdade comigo, ganhando 3, 4 mil, volta lá em 2002, né, 2008, 3, 4, 5 mil reais, e eu ganhando R$ 500 por mês. Eu falei, maldita hora que eu fui empreender. E aí, na quinta ou na sexta-feira, liga alguém para uma das vendedoras e perguntando se a gente tinha um equipamento específico lá. E aí, tem, tá, não sei o que, quanto é? E eram 100 e poucos equipamentos. Consegue entregar? Consegue entregar. E ele passa os dados da conta, porque eu tenho uma pendência né, no meu cadastro. Eu sei que se vocês forem analisar o cadastro, vocês não vão me dar crédito, não, então eu vou pagar à vista. 113 mil reais à vista. De um cliente que a gente sequer sabia que existia. A gente nunca tinha tido contato. Primeira ligação dele foi na quinta-feira, terça-feira da semana seguinte o dinheiro estava na conta. E aí você vai falar que foi o Willerson, foi o Éder, foi o Carlos, foi o Pedro, foi alguém da Flash, foi a vendedora, a Cristiane que atendeu esse cliente. Não, foi o cara lá de cima. Então,
Com certeza. Pega na mão dele lá, faz a sua parte. Sim. Eu ouvi uma frase esses dias, eu não vou lembrar exatamente, mas era assim, trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Eu acho que é algo mais ou menos isso aí assim. mesmo, é isso mesmo. Então, pra mim, tem vários momentos na flecha que não fomos nós, foi o cara lá de cima. Obrigado por compartilhar, meu caro. Maravilha, maravilha. Também quero agradecer ao Willerson, né, por esse momento junto com a gente aqui, compartilhando todo o seu conhecimento, compartilhando toda a sua história com a gente aqui. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante, né, conseguiu aí extrair bastante conhecimento, principalmente os empresários, principalmente os empreendedores que estão nessa fase de mudança, de sair de uma empresa da infância, ir para uma empresa adolescente e passando para o estágio aí de uma empresa adulta, onde às vezes você vai ter que se desligar da empresa, né? Diz a lenda que a empresa fica melhor quando o dono sai. Então a gente tem que pensar Minha muito. empresa cresceu bastante Então a gente tem que pensar depois que eu fui muito, pro conselho. muito sobre isso. Então, Wilson, muito obrigado mesmo por esse momento. E você que está nos ouvindo falar aí sobre liderança de si mesmo, liderança de pessoas, lideranças de sistema, de organizações, quero indicar esse livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E é incrível, né? Esse livro aqui, os 3 primeiros hábitos, fala justamente de liderança de si mesmo. Seja proativo, tenha um objetivo em mente, né? O foco, a clareza daquilo que você quer e trabalhe nas prioridades, né? Trabalhe nas prioridades. Então isso é liderança de si próprio. Sim. E depois ele fala nos 3 próximos hábitos da liderança do outro, né? Porque daí trabalhar a relação ganha-ganha, que é o 4º hábito. Primeiro compreenda para depois ser compreendido, né? E crie sinergia, que eu acho que esse é o papel do líder quando você está liderando outras pessoas, criar sinergia para que as coisas aconteçam, né? E o último hábito que ele fala que a gente tem que cuidar, né? Das 4 áreas da nossa vida, emocional, espiritual, Perfeito. saúde, intelectual, família, cuidar de todas as áreas, e aí você tem que viver aquela fase de afinar o instrumento. Afinal, o instrumento é autoconhecimento, Sim. é você desenvolver com cursos, com metodologias que vão fazer você ir para um próximo nível para poder suportar essa questão de liderar, né, organizações, liderar sistema e ter mais liberdade. Então, deixo aí para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, a indicação desse livro. Esse livro aqui é libertador. Eu já li 2 vezes esse livro. É um livro muito especial. E estamos chegando ao final do nosso podcast. Quero agradecer o Vinícius, agradecer mais uma vez o Willerson. Obrigado. Vamos encerrar com chave de ouro? Bora sim, bora. A gente tem uma frase que a gente encerra geralmente o nosso podcast, que é como nosso grito de guerra. Exatamente. E o Daniel vai conduzir a gente, então. Eu sempre pergunto, né? Nós somos líderes, né? Todo mundo responde aqui, somos líderes mais que vencedor. Porque o Mais Que VCast é isso. Líderes mais que vencedores. Então vamos lá. Somos líderes Mais que vencedores. Somos líderes Mais que vencedores. Somos líderes Mais que vencedores. Um abraço, Bom, valeu. Se você gostou do conteúdo que a gente compartilhou e se interessou em também ser mentorado pelo Willerson, se você puder compartilhar suas redes sociais ou forma de contato. Perfeito. Willerson Ferraz, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, será um prazer conversar um pouco, entender os desafios de você como líder, da sua empresa e te apoiar da melhor forma possível. Muito bom, muito obrigado.